A lei foi criada para ajudar o pobre, para proteger o pobre. O rico não precisa de lei, né? Os imperadores não precisavam de lei, não. A lei é uma conquista da democracia. À medida que a sociedade foi crescendo, foi impondo a necessidade da lei. Tá certo? Porque é o que impede que o cara entre em tua casa e leve os teus móveis. Como eu vi na televisão, uma família descendo a favela, um carregando fogão, o outro carregando uma geladeira, porque foram expulsos de casa pelos bandidos. Porque a casa deles ficava no alto, numa posição estratégica, os bandidos acharam que ali ia ser o quartel-general deles. Mas na cidade que tem norma não se faz isso. Ninguém invade a tua casa e manda você sair e ir embora levando fogão. Tá certo? Então, compreende? Tem que ter norma em tudo. Não é fascismo, não é... Agora, a arte tem que ter norma e liberdade. A norma na arte não é inflexível como era na arte acadêmica, que terminou não sendo arte, porque se vira só norma, aí não é arte também. Compreende? E na arte, a norma é um pouco imposta por você. É você que inventa o limite. Como eu digo, o Van Gogh, quando ele pintou A Noite Estrelada, aquele quadro não parece com quadro algum. Aquilo não é a imitação de nenhum quadro, pelo contrário. E ele criou uma forma de expressão que foi gerar, décadas depois, o expressionismo. Ele partiu da pintura impressionista e criou uma outra linguagem a partir do temperamento dele, da criatividade dele, mas com um rigor que é necessário à obra de arte, que é necessário ao poema. Você está compreendendo? Não é verdade que no poema não há razão. Na arte não existe a racionalidade. A arte não é conceito racional, mas é uma mistura de lucidez, de intuição e de crítica. Uma vez, um garoto chegou para mim e falou: olha, eu estou fazendo uns poemas, mas queria que você lesse, eu vou trazer aqui para você me dizer se está bom. Olha, eu posso fazer isso uma vez, mas se você não for capaz de saber se seu poema é bom, você está ferrado. Eu só posso escrever, porque quando você escreve, você está julgando, você está inventando e julgando ao mesmo tempo. O artista é criador e crítico ao mesmo tempo. Se ele não é crítico, ele não pode saber se o que ele está fazendo está certo, se é bom. Está certo ou não? Como é que eu vou saber se meu poema está bom se eu não tenho capacidade de julgar o que eu estou fazendo? Está certo? Então eu vou fazer e é o cara, o vizinho que vai dizer se está bom? Ou é o crítico do jornal que vai dizer se está bom? Não, eu sei se está bom, né? Ou então eu não sou capaz de escrever. Está certo? Então essa mentira de que a poesia é tudo intuição, é mentira. A poesia... E eu não sou capaz de escrever o poema pela minha vontade. Está certo? Eu levo 12 anos para publicar um livro com 50 poemas. A poesia nasce não se sabe de quê. Eu digo que nasce do espanto. Está compreendendo? Por exemplo, eu estou em casa vendo a televisão, toca o telefone. Aí eu me levanto para atender o telefone e o osso, o fêmur, aqui bate no ilíaco, troque. Mas eu vou atender o telefone. Cabe de telefonar e falar assim: cara, mas eu tenho um osso. Eu sei que eu tenho um esqueleto, todo mundo sabe. Uma coisa é teoria, outra coisa é eu sentir um osso bater no olho dentro de mim, cara. Quer dizer, mas eu sou osso. Quer dizer, esse poeta, Boulanger, eu sou osso. Compreende? Quer dizer, mas o osso pensa. O osso pensa. Então começa o poema, você está vendo? Porque surgiu algo que me espantou. Eu fiquei, de repente, surpreso com o fato de que
Eu realmente tenho um osso dentro de mim, né? O que está acontecendo? Então, que coisa estranha, cara. Eu cheio dessas ideias, dessa coisa. E onde é que começa o osso e começa a ideia? Como é que começa? Tá entendendo? O poema nasce assim. Está compreendendo? É o espanto. Está compreendendo? É um espanto. Eu saio da casa da Cláudia. A Cláudia é minha companheira, mora com a mãe dela, né? Ela mora muito, casal moderno. Então eu saio da casa dela de noite, tarde da noite, e no jardim, quando eu abro a porta do prédio para atravessar o jardim, sou agredido pelo jasmineiro que está lançando jasmim no ar na noite. Eu sou surpreendido, sabe, aí fico, né, envolvido com aquela coisa inesperada, aquele perfume maravilhoso e inesperado. Aí pego um chumaço de folha do galho, arranco e cheiro, aspiro. Aí vejo que aquele aroma aqui no ar é doce, ao aspirar é selvagem, ele é uma coisa selvagem. Aí e nisso vou andando, pego meu carro, vou para casa. No dia seguinte, durmo. No dia seguinte, bom, eu tenho que contar essa história, porque aconteceu um troço lá na casa da Cláudia, quando eu saía, eu fui agredido por um jasmineiro. Quer dizer, existe um... Então aí nasce o poema, você está entendendo? Agora, eu estou diante da folha de papel, eu sei lá o que vai nascer. Palavra não tem cheiro, sabe? Então, o poema é uma invenção. Não é verdade que a poesia revele a realidade. Isso é uma opção de coisa equivocada que ele inventou aí. O poema não revela a realidade, inventa. Tá certo? Inventa. Por quê? Eu não posso... O que aconteceu ali naquela noite, aquele cheiro de jasmim, de noite, aquele acontecimento é intraduzível. Tá certo? Porque as linguagens são intraduzíveis entre si. E a realidade é uma linguagem. Eu não posso traduzir em palavra a realidade. Você está vendo? Então, no poema, na verdade, é uma invenção possível de palavras a partir daquele fato. Mas não é a revelação da verdadeira realidade. Outro poeta teria escrito outro poema. Uma vez, eu vou contar para vocês aqui rapidamente. Eu escrevi um poema. Lembrando, quando eu era garoto, eu lembrei, de repente, é tal negócio, eu espanto, que a minha casa em São Luís tinha assoalho. Ninguém sabe, mas nem o que era assoalho, né? Era assoalho. E não ficava colado no chão, o assoalho, ele ficava acima do chão, assim. Então, caiu uma moeda minha no buraco da tábua. Aí eu afastei a tábua para tirar a moeda lá. Aí não achava moeda, eu entrei debaixo da tábua e tinha um cheiro horrível de mofo, de coisa ali. Aí trouxe aquela... Bom, então, anos depois, adulto, eu escrevi o poema lembrando dessa moeda que caiu nesse pó escuro. Tudo bem, não interessa. Era ditadura. Aí a polícia saiu atrás de mim. Aí eu fugi, fui para a clandestinidade, fui para Moscou. Quando eu cheguei em Moscou, pergunta, cadê meu poema? Sumiu. O poema da moeda sumiu. Perdi o poema. Sim, mas eu tenho que refazer. Aí eu reescrevi o poema. Tá certo? Tudo bem. Aí eu vou de Moscou para Santiago do Chile, matam Allende, eu vou para Buenos Aires, volto para o Brasil. Abro a gaveta e encontro o poema. O primeiro. Totalmente diferente do que eu escrevi. Se eu não tivesse perdido o poema, ficaria aquele como sendo o poema da moeda que caiu no assoalho. Então, o que significa o quê? Que o poema pode ser de um jeito ou de outro. Ele não é a revelação da realidade, ele é uma invenção. Numa época eu inventei de um jeito e na outra época eu inventei de outro jeito. E nada é fatal. A Divina Comédia podia não ter sido escrita. Não podia?
Bastava o Dante ter morrido com 15 anos que não haveria a Divina Comédia. Está certo? Não é fatal, não é necessário. A vida é feita de acaso e necessidade. Agora, mas depois que ele escreveu a Divina Comédia, ela passou a ser necessária. Esse é que é o grande mistério. O grande mistério da arte é isso, é que ela antes não é necessária, podia não ter sido feita. Agora, se ela é feita de maneira tal que ela vira uma obra de arte, ela se torna necessária e enriquece a vida de quem ouve a canção do Chico, de quem ouve a canção do Noel Rosa, de quem vê o quadro do Van Gogh, passa a fazer parte da nossa vida, porque a nossa vida é inventada também. Está certo? Está certo? Não vai fazer parte de minha vida aquela canção eslava que eu nunca ouvi, mas fará parte da vida de alguém lá que ouviu. Está certo? Então, é assim que as coisas são. Agora, mas a arte contemporânea não é assim, amigo. Está entendendo? Ela não é assim, porque tanto faz como tanto fez. Agora está sendo mostrado no Museu de Arte Moderna do Rio uma instalação que consiste em 10, 12 vídeos, cada um de 1 hora de duração. Dá 12 horas. Aí a repórter disse para a autora, mas ninguém vai ficar 12 horas. Ah, não, se ver 10 minutos já está bom. Quer dizer, não é necessário. Ela está dizendo que não é necessário, está certo? Mas não pode, nego. Então tanto faz como tanto fez. Mas a obra de arte não é isso que caracteriza a obra de arte. É que nada pode ser posto nem tirado dela. Está certo? Do poema do Drummond, como aqueles primitivos que carregam consigo o maxilar inferior dos seus mortos, eu te carrego comigo tarde demais. É bonito, né? Não pode tirar nenhuma palavra daí. Se tirar, não é. Você está obedecendo? Podia não ter sido escrito, mas depois que foi escrito, fica necessário. Agora, o que pode ser, tanto pode ouvir 5 minutos, como 1 hora, como 2, não é necessário, então não é nada. Tá certo? Era isso que eu tinha que dizer. A arte existe porque a vida não basta. É isso aí. Muito bem, então a gente passa a palavra para a professora Márcia, para considerações, perguntas. Bom, eu vou começar primeiro agradecendo a sua exposição e mais para motivar também o auditório, porque eu sei que há pessoas que querem saber algumas questões a respeito, né, dessa sua posição relativamente à arte. Mas eu queria um pouco, não sei se essa pergunta instiga, mas quando você, Ferreira Goulart, falou sobre o trabalho do Mário Pedrosa, você falou que o título da tese era A Forma Afetiva? A natureza afetiva da forma na obra de arte. Né? Eu anotei aqui, mas... Enfim, eu quero te perguntar assim. Primeiro, que você recupere para mim, para nós, porque eu fiquei curiosa, sobre que ainda com 20 anos, de que você discordou. E segundo, eu queria muito saber o que ele chama desse afetivo na forma, relativamente à obra de arte. Porque a mim me parece que esse espanto e essa experiência, sobre a qual você fala depois, elas são, de fato, a tradução desse afeto diante de uma situação. Eu queria um pouquinho perguntar sobre isso. Então, respondendo a primeira questão, o que é que eu discordei da tese do Mário? Era o seguinte, a tese do Mário era fundada na teoria da Gestalt. A teoria da Gestalt, que é a teoria da forma, né, consistia
no seguinte, de que a forma tem uma expressão em si mesma. Tá certo? Não é preciso que uma forma seja a cara de uma pessoa, que a forma seja uma paisagem, que a forma seja um automóvel, né, para ela ter expressão. Essa tese é a origem da adesão do Mário à arte abstrata. Porque, no fundo, é o seguinte, que a forma tem expressão em si mesma, então não precisa representar nada. Tá certo? Assim como um rosto tem expressão, mas um quadrado tem expressão, um retângulo tem expressão, tal. Então, essa era a tese que estava na base do texto que eu li. Era a afirmação da tese dele, da natureza afetiva da forma na obra de arte. A minha discordância era, porque aí ele dizia o seguinte, dentro dessa teoria, a circunferência é a forma perfeita, dentro da teoria da Gestalt, porque ela é o máximo de espaço no mínimo de forma. Então, ela seria a forma perfeita. Então, a minha diferença, a minha crítica era a seguinte. Em teoria, está certo, mas na prática, se eu ponho uma circunferência, ou um quadrado, ou um triângulo num quadro, se ele está vermelho, ele tem uma expressão. Se ele é preto, ele tem outra expressão. Se ele tem a dimensão de 10 centímetros, ele tem uma expressão. Se ele tem uma expressão de 20 centímetros, ele tem uma... Então, a teoria da Gestalt vale em tese, como teoria, mas, na prática, cada forma funciona de acordo com as circunstâncias, com as outras formas. Compreende? Num quadro, você não pode dizer que essa forma, esse triângulo é a forma perfeita, ou essa circunferência é a forma perfeita. Não existe forma perfeita, era o que eu disse para o Mário. Não existe forma perfeita. Pode existir na Gestalt, mas na arte não existe, porque cada quadro, em cada circunstância, a forma tem uma função diferente. Essa que é a discordância. E ele terminou concordando comigo, quer dizer, que ele deu lá uma explicação e tal, mas essa era a minha crítica fundamental. Essa eu acho que eu tinha razão, que é verdade, não é isso? Quer dizer, uma coisa é teoria, outra coisa é cada quadro, quer dizer, tem um triângulo azul, se ele está sob um plano vermelho, ele tem uma expressão. Se ele está sob um plano amarelo, ele tem outra expressão. Se do lado dele tem uma forma azul, ele tem uma expressão. Se tem uma forma vermelha, tem outra expressão. Quer dizer, e assim é que a linguagem da arte se constitui. Isso era a crítica que eu fiz.